Olá, este é o Departamento de Comunicação e Imagem do Distrito. Estamos aqui com o pastor Luca, que irá falar-nos sobre o balanço do ano eclesiástico 2025. Pastor Luca, como está? Graças, muito bem. E a família, pastor Luca, como está a família? Perfeita. O senhor disse que tivemos um total de 48 membros batizados. O senhor acha que esse número deu para superar a expectativa daquilo que foi traçado durante o princípio do ano eclesiástico? Não. Se olharmos nos alvos que temos ou havíamos proposto para este ano, não atingimos. Ficamos à margem de 32% para a realização. Mas, porém, tem algumas razões que fizeram com que não tivéssemos concretizados ou atingido os alvos. Mas olhar para o ano transado, o ano passado, tivemos um crescimento de 4% quanto o número de batismos que o distrito realizou. Além dos ganhos que nós tivemos, é notório que também tivemos perdas. E como é que a direção ou os líderes têm lidado com essa situação de perdas? Quando membros desistem, quais são os métodos que os líderes têm utilizado para poder trazer de volta esses membros? Bom, no ponto de vista de perdas, precisamos entender que temos perdas por falecimento, perda por apostasias e no ponto de vista e perda por paradeiro desconhecido. De acordo com o manual, um membro que está ausente da sua igreja num período de 2 anos deve ser notificado à missão e fazer todas as buscas possíveis na localização. Se num período de 2 anos não se localizar o membro com paradeiro desconhecido, então é dado como excluído. Então, um dos meios ou um dos canais de perda de membros. Tanto a olhar nesse quesito, uma vez que a Secretaria da Missão Sul de Luanda e Cabinda orientou-nos e seguimos à risca esse quesito de vermos quantos membros de fato temos, quantos são presentes, quantos são intermédios, ou seja, oscilantes, e quantos são desaparecidos. Depois de um estudo apurado com a Secretaria das Igrejas, conseguimos descobrir, por exemplo, a Igreja Central de Itacampo tem um número de desaparecidos acima de 75 membros. Temos Central Kikuchi, cerca de 82 membros com paradeiro desconhecido. E dentro do processo já acompanhado, tivemos como perda, por exemplo, a Igreja da Betânia. 11 irmãos foram removidos por estarem ausentes da igreja sem o conhecer um paradeiro deles, e foram excluídos cerca de 11 membros. E Central Cidade Universitária, o número já foi um pouco mais reduzido, porque foram apenas 4 membros excluídos nessas condições, porém tem um número de 40 membros com paradeiro, ou seja, a resgatar, não são frequentes, mas estamos a trabalhar no sentido do resgate, na busca, e criamos as equipes ou as duplas que a Secretaria organizou para irmos atrás desses membros por resgatar. E também temos um número aproximadamente de 12 ou 13 por resgatar na Betânia. Também tem as suas equipes ou as duplas de resgate ou as chamadas duplas missionárias para o resgate dos membros com oscilantes, aqueles que vêm hoje e depois não vêm, outros mesmo já não vêm, mas antes da exclusão precisamos esgotar todas as energias possíveis de trazê-los de volta para a igreja ou aos pés do Senhor. Então esse é um dos meios que estamos a usar usamos para
não permitir que o número identificado de membro com paradeiro desconhecido aumente, e constantemente temos que fazer alguma avaliação, e vamos adotar um sistema de trimestralmente fazermos uma avaliação de quantos membros são presentes, quantos se ausentaram durante esse trimestre, para termos o acompanhamento direito de quantos membros estão presentes nas nossas igrejas. Então, podemos considerar isso como mais um desafio. Então, dentro dos desafios, qual deles mais se destacou? Sabemos que há muitos desafios, sendo igrejas, são contra igrejas, e as igrejas apresentam muita dificuldade. E certeza que há muitos desafios. E um deles é essa, que é resgatar os membros que estão distantes da igreja. Mas, dentro dos desafios, qual deles mais se destacou? Se prestar atenção no alvo que a gente tinha, não conseguimos atingir, é porque tivemos dificuldade de uma resposta no ponto de vista da aplicação do evangelismo a nível do distrito. Os treinamentos foram feitos, mas a falta de obreiros fez com que os alvos não fossem atingidos. Vê que nós treinamos, mas por causa da dinâmica da área, a resposta dos obreiros tem sido muito vaga. Então pretendemos no próximo ano redobrarmos os nossos esforços, programa de orações, treinamentos, e definir a mensagem a ser passada para o próximo ano, uma vez que já conseguimos identificar o número de igrejas aqui sitiadas as nossas. E como sabem, a igreja de Testemunha de Jeová aqui é predominante, e muitos deles são indiferentes com as outras religiões. Então precisamos ter outra metodologia que vamos aplicar a partir do mês de fevereiro no nosso treinamento, a fim de que tenhamos outras formas de alcançar esta comunidade. Quais são as atividades que mais marcaram positivamente o ano 2025? Bom, tivemos muitas atividades, de fato. Vê que o mês de janeiro foi comemorado o mês do ancião, ou seja, o evangelismo do ancião. Sim. E foi um sucesso. Tivemos aplicação quase de todos os anciãos, falaram. E tivemos ainda na ceia da celebração, na abertura do ano jovem, outro impacto de relevância, o fim, ou seja, no final da semana de casamento, ou lar e família, que aconteceu a nível da nossa missão, e nosso distrito não esteve fora dessa, e terminamos com um grande impacto de ceia dos casados. E tivemos também, muito recentemente, o impacto jovem, orientado pela missão, peso embora fora da época que a missão havia orientado, mas fizemos cumprir muito recentemente com aquela caminhada quase de 8 quilômetros. Então, marcou muito. Eu pude ver os jovens empolgados a andar, né? A mostrar. E, aliás, acho que chamei, né? Para fotografar as pessoas que viam a nossa marcha. Sim. E um dos pontos nessa marcha foi o encontro que tive com não vou citar o nome, com alguém. Então, fez algumas questões que gostaria de partilhar conosco. De facto, ligou-me, porque ele quer saber como foi possível mobilizarmos aqueles jovens todos, porque gostava de ver também isso na sua denominação. Então, mostramos os caminhos, ou o caminho para onde ele deve passar. E recordei-me de um outro assunto. Veja que, pela além da formação do curso de obreiros, né,
tivemos o curso de obreiro, porque o objetivo também era que todos os oradores da nossa igreja, do nosso distrito, fossem aqueles que passaram no curso. Foi muito desafiador, mas graças a Deus terminamos, credenciamos os obreiros, então temos um número considerável de obreiros a nível do nosso distrito. Também tivemos aquele programa de estudo doutrinário, focado somente com o Ministério da Mulher, das 28 crenças, e também tivemos sucesso, terminamos. Esse foi mesmo top, bem organizado, tem a ver com o simpósio de secretaria a nível do nosso distrito. E ver que a partir desse espaço de tempo, de facto, a mídia do nosso distrito fez a cobertura total com a presença da nossa missão. Infelizmente, a realização dessa atividade houve um conflito porque também estava-se a realizar um programa de educação a nível da missão e o nosso delegado principal era o secretário executivo da nossa missão, o pastor Diniz Mona. Mas, em função à sua ocupação e a fazer ser também um dos oradores dessa programação de educação, ele delegou 2 irmãos. Enviou-nos o irmão Mateus, enviou-nos o irmão Adriano, que estava ligado com a questão do ACMS, e o distrito, de facto, foi bem orientado para que não venha a falhar no ponto de vista de secretaria do nosso distrito. Foi um dos pontos bem altos das atividades realizadas neste ano. Okay. Nós estamos no final do ano eclesiástico. Quais as principais metas que irão ser aplicadas ou irão ser alcançadas no próximo ano eclesiástico? Bom, o distrito é composto por 4 igrejas e a cada igreja tem, como vês, a cada igreja tem os seus desafios. Pois, embora termos quase a nível da igreja, do distrito, desafios quase comuns, como falamos de infraestruturas, um desafio, mas, porém, tem um grande desafio que precisamos, é de despertar a consciência dos próprios membros para que se sintam envolvidos nos programas ou na participação como parte ativa na proclamação do Evangelho. Então, vê que um dos déficits que eu pude analisar neste ano foi o Ministério da Mulher, o Ministério Jovem. Faltou aí o elemento missiológico que provavelmente terá fugido. E então o nosso foco para o próximo ano é treinamento direto e a própria aplicação imediatamente para que, no ponto de vista de alcançar que a nossa identidade, o nosso trabalho, para que possamos corresponder nessa expectativa. No ponto de vista de infraestrutura, teremos de desenhar aqui um modelo que deverá ser seguido, embora a cada igreja com o seu desafio, mas pretendemos analisar e colocar aqui um modelo que seja possível ser seguido do ponto de vista de infraestrutura, na construção, na reparação de próprios imóveis, de acordo à resposta econômico-financeira que a mesma igreja vier a dispor. Então teremos que ver os projetos, de angariar os fundos, para ver se conseguimos atingir as metas no tempo que o Senhor nos proporcionar aqui nesse distrito. Ok. Pastor, estamos na fase do Natal, não é? E muitos de nós temos ainda dúvidas com relação à comemoração do Natal. Gostaríamos de saber, pastor, qual a importância espiritual ter o Natal para a nossa comunidade de fé? Bom, falar de Natal, estamos a falar de dias especiais. E, felizmente, na Bíblia, dias especiais estão todos eles associados com adoração.
E relativamente ao Natal, nós não encontramos na Bíblia a descrição dessa palavra de Natal, mas olhando para o latim, o Natalis, que significa dia de nascimento, pode nos ajudar a compreender o que o mundo chama de Natal, ou a comemoração do dia 25 de dezembro como dia de Natal ou dia de nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porém, esse foi um princípio adotado pelas igrejas ocidentais e em função também a conversão do Constantino em 311, 321, e que deu essa primazia ou alavancou ou impulsionou esse dia de Natal que fosse comemorado pelos cristãos a nível do mundo. Porém, como dizia, a palavra Natal vem do latim e significa data do nascimento. E quando olhamos aos evangelhos relativamente ao cristianismo, conseguimos ler os evangelhos, sobretudo de Mateus, de Lucas, a expressão o Senhor Jesus nasceu, o menino Jesus nasceu. E quando olhamos para o Espírito de Profecia, ou seja, os livros proféticos, como de Isaías, faz o anúncio do nascimento do Senhor Jesus no tempo apropriado, e ele também havia denominado, dado os nomes, como seria o Todo-Poderoso, o Emmanuel, o Deus conosco, né? E também descrevia a sua morte com o objetivo principal. E vemos então o cumprimento do nascimento de Jesus no Novo Testamento, nos livros, nos Evangelhos. Só que, infelizmente, na Bíblia nós não encontramos taxativamente a data em que o Senhor Jesus nasceu. E, portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tendo encontrado a data aproximada ou que venha a dar a concordância, então não comemora o dia 25 como o dia do nascimento de Jesus Cristo, porque não é plasmado na Bíblia ou até mesmo em Espírito de Profecia a respeito do dia do nascimento. Infelizmente, o Senhor não revelou o dia em que ele nasceu. Tudo que podemos encontrar na Bíblia é que o Senhor Jesus nasceu numa cidade de Judia, de Belém. O menino Jesus nasceu. E outra confirmação é dos magos, chamados magos de Oriente, que foram adorar o menino Jesus e que, questionado Herodes II, procuravam saber onde estava o menino que havia nascido, que foram guiados através da estrela. Né? Então questionaram ali onde está o rei dos judeus, que é o menino Jesus. Eles também não sabiam a respeito de quem teria nascido, mas foi despertado por esses magos de Oriente, os pastores que estavam procurando encontrar ou adorar o menino Jesus, nesse caso o Messias. Como dizia, esse estudo, de facto, essa abordagem é importante porque nos remete, nós, adventistas do sétimo dia, no sentido de educar. Nessa época em que o mundo comemora o dia 25 como o dia do nascimento de Jesus Cristo, e como é uma data nacional ou mundial, em que quase todas as comunidades cristãs sentam, param para comemorar, nós tiramos esse espaço para a proclamação do Evangelho. Então, mais do que comemorarmos como o mundo comemora, nós temos o privilégio de pegarmos a Bíblia, um folheto, pegar um presente, promovermos um Natal solidário, oferecer alguma coisa para alguém que tiver a passar de necessidade nessa época. Então, o ponto principal é nos envolvermos no Evangelho. E outro sim, tem a ver também com a educação a passar para os nossos filhos. Por exemplo,
Poderão visitar a casa de um amigo e vão encontrar em casa uma árvore de Natal. Uau! Árvore de Natal, o que é isso? A curiosidade das crianças é procurar saber. Sim. E depois, papai, aí tem árvore de Natal, por que na nossa casa não tem? Por que aí não temos? Então aquelas questões são respondidas de uma forma muito simples e gentil para que eles compreendam. Comemora-se isso, nós, porém, tiramos essa data para ensinar, para evangelizarmos as outras pessoas, a nossa comunidade. Então, a árvore de Natal pode ser colocada ali e o objetivo da árvore de Natal, de fato, é para colocar presentes. Os presentes, qual é o fim desses presentes? É para a doação. Se a igreja promover, por exemplo, um Natal solidário, todos os presentes devem ser colocados próximos da árvore de Natal. Ali é colorida, como é que chamam isso? Com aquelas luzes, né? Sim, enfeites. Aqueles Sim, enfeites apropriados para aqueles coisas brilhantes para chamar a atenção. Quem tiver uma Bíblia coloca, porque sabe-se que essa Bíblia vai ser ofertada a alguém que não tem. Quem tem um trimessário coloca sobre essa árvore. E depois de passar esse período, ou antes de chegar a esse período, então é colhido todas as ofertas que foram trago a essa árvore para serem destinadas a uma comunidade que já foi identificada pela igreja, a fim de que elas sejam oferecidas a essas pessoas. Eu acho que já podemos entender aqui, não é? Se podemos ou não comemorar o Natal como o mundo comemora. Temos aqui que o pastor nos explica por que o Ministério da Criança, não é, realiza o programa de Natal neste período natalício. Eu sei que esse assunto é polêmico porque a cada um tem uma percepção diferente a respeito disso, mas como disse, como é um dia mundial, né, em que todas as famílias estão reunidas em casa, então nós usamos esse espaço para alcançar essas pessoas que estão de férias, né, ou estão numa pausa em função à época. Então, teríamos o privilégio de alcançar todos aqueles que nós desejamos. Eu acho que tem sido meio diferente, porque as crianças fazem ensinação de nascimento de Jesus Cristo. Querem passar uma mensagem que estamos a comemorar sim o nascimento de Jesus Cristo? Não necessariamente. Veja, o que está escrito, né? A maneira como o Senhor Jesus nasceu. Está escrito, aqui a única questão que não temos resposta é o fato do dia. Sim. O Senhor Jesus nasceu? Sim. Nasceu. Como é que foi? Foi assim, assim, assim. E é uma narrativa dos evangelhos que os meninos trazem para elucidar, recordar que a questão não é a data, não é o dia, mas o histórico que nos foi apresentado através da Bíblia. Então não há nenhum erro ao fazê-lo, uma vez que é uma narração histórica, ensinar essas crianças que de fato um dia o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, não por fecundação, mas pelo Espírito Santo. Uma mulher foi escolhida, foi indicada, que é Maria, para ser a mãe de Jesus. A Bíblia é bem clara que a Maria não havia coabitado com homem algum. E esta é que deu a luz ao menino Jesus, o menino Jesus encarnado nesse caso. Então, cresceriam eles com a ideia de que temos um menino Jesus que nasceu para nos resgatar do pecado. Então, essa ensinação é simplesmente para elucidar, porque sabes que as crianças aprendem com facilidade usando sinais e a facilidade. Agora, por que nesta época? É simplesmente porque é a época que temos o privilégio de alcançar aqueles que nós queremos alcançar. Então, o principal objetivo dessa comemoração é alcançar as outras pessoas. Exatamente. Por isso é que nós fizemos menção dos presentes que devem ser tragos, porque veja, um dos pontos, Natal solidário. Então, ser solidário é o que preciso perceber que Jesus nasceu. E eu identifiquei uma comunidade que tem uma necessidade.
Então, ao recolher esses donativos, devo levar nessa época, nesse momento em que essas pessoas estão aonde? Em casas com seus familiares. Okay. Acho que já compreendemos, sim. Já podemos compreender porque é que nós comemoramos o Natal. Pastor, que mensagem o pastor gostaria de deixar para os membros nessa época festiva? Bom, que ao pensar sobre a data ou o Natal, recordem-se que nasceu um Salvador. Alguém que se compadeceu e tomou os nossos pecados, carregou a nossa culpa. Um dia ele nasceu. E se ele nasceu para me salvar, então é importante que ao me aproximar dessa data, faça uma reflexão de alguém que, por muita compaixão, tomou conta do meu lugar. E ao fazer automaticamente, eu preciso também fazer alguma coisa para alguém que não conhece Jesus. Então, esse espírito natalício deve ser transformado no âmbito missiológico, ou seja, aplicarmos o Evangelho. O Senhor nasceu, assim como se faz no dia dos finados, vão distribuir folhetos próximos dos cemitérios, porque é onde é aglomerado. A mesma coisa deve ser feita aqui nesse espaço. E lógico, as famílias precisam estar conscientes, porque alguns perdem-se, os gastos exorbitantes que fazem, não fazem nenhuma poupança porque acham que é Natal, devo gastar tudo que eu ganhei no mês de dezembro, a primeira semana de janeiro, depois começam a dizer, olha, janeiro é muito longo. É longo se a gente tiver uma mente de celebração de Natal como o mundo faz. Será uma bênção se a gente fizer no ponto de vista do cristão. Nós vamos comemorar sem exageros, se tiver que ter um fungo, coma, se tiver um arroz, coma, ou seja, não precisa fazer muitas mudanças na sua dieta para gastar tudo num só dia, tá? Não faça gasto desnecessário a fim de gastar tudo que você arrecadou durante o mês num só dia. Lembre-se que o objetivo é fazer conhecer Jesus às pessoas que não o conhecem. Terminamos assim a nossa conversa com o nosso pastor e agradecemos pela vossa audiência. Este é o Departamento de Comunicação e Imagem do Distrito de Vitacampo. Siga-nos para mais informações.